Então, vou falar de motores elétricos. Um motor elétrico ou atuador elétrico é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em mecânica. É o mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens de energia elétrica, baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando. Com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação a cargas de mais diversos tipos, e melhores rendimentos, a tarefa reversa, aquela de converter o movimento mecânico em energia elétrica, é realizada por um gerador ou por um dínamo. Em muitos casos, os dois dispositivos diferem somente em sua aplicação e detalhes menores na construção. Os motores de tração usados em locomotivas executam frequentemente ambas as tarefas. Se a locomotiva for equipada com freios dinâmicos, normalmente também essa aplicação se dá a caminhões fora da estrada, chamamos de eletrodiesel. Então, agora eu vou falar do funcionamento. A maioria de motores elétricos trabalha pela interação entre campos eletromagnéticos, mas existem motores baseados em outros fenômenos eletromecânicos, tais como forças eletrostáticas. O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é que há uma força mecânica em todo o fio quando está conduzindo corrente elétrica imersa em um campo magnético. A força é descrita pela lei da força de Lorentz e é perpendicular ao fio e ao campo magnético. Em um motor giratório, há um elemento girando, o rotor. O rotor gira porque os fios do campo magnético são arranjados de modo que um toque seja desenvolvido sobre a linha central do rotor. A maioria de motores magnéticos são giratórios, mas existem também os tipos lineares. Em um motor giratório, a parte giratória, geralmente no interior, é chamada de rotor, e a parte estacionária é chamada de estator. O motor é constituído de eletroímãs que são posicionados em ranhuras do material ferromagnético que constituiu o corpo do rotor, enroladas em adequadamente dispostas em volta do material ferromagnético que constitui o estator. Vou falar sobre os tipos. Primeiro, motor de corrente contínua. Preciso de uma fonte de corrente contínua. Nesse caso, pode ser necessário utilizar um circuito retificador para converter a corrente alternativa. Corrente fornecida pela concessionária de energia elétrica, pela corrente contínua. Pode funcionar com velocidades estáveis entre amplos limites e se presta a controle de grande flexibilidade e precisão. Por isso, seu uso é restrito a casos especiais em que essa exigência compensa o custo muito mais alto da instalação, ou no caso da limitação usada ser contínua, como no caso das pilhas em dispositivos eletrônicos. Agora, os motores de corrente alternativa são os mais utilizados porque a expressão de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternativa. Seu princípio de funcionamento é baseado no campo girante, que surge quando um sistema de corrente alternativa trifásica é aplicado em polos defasados fisicamente de 120 graus. Dessa forma, como as correntes são defasadas 120 graus elétricos, em cada instante, um par de polos possui campo de maior intensidade, cuja associação vetorial possui o mesmo efeito de um campo girante, que se desloca ao longo do perímetro do estator e que também varia no tempo. Agora, os principais tipos de motores. No primeiro, temos o motor síncrono, funciona com velocidade constante. Utiliza-se de um induzido que possui um campo constante pré-definido e, com isso, aumenta a resposta do processo de arrasto criado pelo campo girante. É geralmente utilizado quando se necessita de velocidade estável sob a ação de cargas variáveis. Agora, o motor de indução funciona estável, que varia geralmente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas. Algumas classificações de motores elétricos: motor CC, corrente contínua, ímã permanente, série, universal, shunt ou paralelo, composto, assíncrono, polifásico, rotor gaiola ou em curto-circuito, rotor enrolado ou bobinado, monofásico, fase dividida, capacitor de partida, capacitor polo sombreado, dois capacitores, rotor enrolado ou bobinado, repulsão, polifásico, ímã permanente, relutância de passo, relutância variável e híbrida. Esses são alguns motores elétricos que existem. Vou falar sobre os motores elétricos e a sua história. O ano de 1886 pode ser considerado como o ano de nascimento da máquina elétrica, pois foi nessa data que o cientista alemão Werner von Siemens inventou o primeiro gerador de correntes contínuas autoinduzido. Entretanto, essa máquina que revolucionou o mundo em poucos anos foi o último estágio de estudo de pesquisa e invenções de muitos outros cientistas durante quase 3 séculos. Em 1600, o cientista inglês William Gilbert publicou em Londres a obra intitulada de Magnet, descrevendo a força da atração magnética.
O fenômeno da eletricidade estática já havia sido observado antes pelo grego Tales. Ele verificou que ao friccionar uma peça de âmbar com um pano, está adquirida a propriedade de atrair corpos leves, como pelos, penas, cinzas, etc. Vou falar da continuação da história dos motores elétricos. Grande sucesso obteve o motor elétrico desenvolvido pelo arquiteto e professor de física Moritz Hermann, que em 1838 aplicou o a um bote, alimentados por células de bateria. O bote transportou 14 passageiros e navegou a velocidade de 4,8 km/h. Somente em 1886, Siemens construiu um gerador sem utilização de ímã permanente, provando que a tensão necessária para o magnetismo poderia ser retirada do próprio enrolamento do motor, isto é, que a máquina podia se auto-exercitar. O primeiro dínamo de Hermann Siemens possuía uma potência de aproximadamente 30 watts e uma rotação de 1.200 RPM. A máquina de Siemens não funcionava somente como um gerador de eletricidade, mas também podia operar como um motor, desde que se aplicasse aos seus bombes uma corrente contínua. A nova máquina de corrente contínua apresentava vantagem em relação à máquina de vapor, a roda d'água e a força animal. Entretanto, o alto custo de fabricação e a sua vulnerabilidade em serviço marcaram de tal modo que muitos cientistas dirigiram a sua atenção para o desenvolvimento de um motor elétrico mais barato, mais robusto e de menor custo de manutenção.